Financiamento Procultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Além dessas influências mais cruas do rock dos anos 50, aquela coisa que teve muito que os Beatles, os ingleses absorveram dos americanos, aquele pós-blues, eu tenho uma influência muito grande por música acústica, pelo Neil Young, até pelo Bob Dylan, e passa muito também aqui pelo Clube da Esquina, pela uma MPB mais, entre aspas, também mais tosca, assim, são composições não tão trabalhadas como a Bossa Nova, são mais diretas, mas o Neil Young ainda é um cara que me influencia muito desde muito piá, assim. Então essa coisa do acústico, acústico chorado, meio do country, assim, eu acho legal. O Young usava muito acordes menores, coisa, então eu acho muito importante, porque quase todas as músicas elas nascem no violão. Os Beatles também tinham muito do violão presente, principalmente na parte mais, na época, em canções mais românticas deles, né? Então essas influências acústicas, elas ajudam muito a compor. Aqui no Brasil tem um cara que é um baita guitarrista, que é um super compositor, que é o Lulu Santos, mas ele compõe muitas baladas, coisas simples no violão, que esse é o grande negócio, cara, porque ele resolve harmonias com uma base muito simples. Claro, ele sempre dá uma rebuscada, talvez, num arranjo de sopro, no arranjo da própria guitarra, mas a base é simples e às vezes ele nem se utiliza muito do conhecimento harmônico mais difícil, assim, que ele tem, ele usa muito a base crua. Então eu gosto muito do Lulu Santos, acho que ele é um hitmaker, que é uma coisa que fazer música para experimental é muito bacana, mas é mais fácil, ao meu ver, entendeu? Eu acho que o mais difícil é tu atingir as pessoas, por incrível que pareça, porque no Brasil as músicas do grande público, assim, principalmente agora, são músicas tidas como mais simples e coisa, mas essas são voláteis, né? São músicas que vão e voltam. A gente se depara hoje em dia com um hit do Chitãozinho Chororó, do Leandro Leonardo, para citar dos sertanejos, que eram músicas que eram odiadas na época, mas que têm uma carga emocional muito forte, como Claudinho e Bochecha. Então são músicas muito bem escritas, são músicas que foram pensadas e ficaram não por acaso. Então por isso que me chama muito a atenção, isso que eu gosto muito do Lulu Santos, que ele é um cara que se preocupa com isso e tem conhecimento para falar com o povo, para permanecer com as canções dele. Então eu acho que se alguém está parando para ser compositor, ele tem que querer isso, tem que querer ser um hitmaker, tem que querer que as músicas toquem, tem que querer que as músicas cheguem mais longe. Eu também gosto de tocar coisas loucas e tenho influências mais loucas ainda, mas eu acho que não ajudam em nada na hora de tu parar para compor. Elas ajudam para tu pincelar temperos num arranjo, mas o grosso da música não faria falta se não tivesse esse tempero louco, entendeu? O cru dela, a canção dela é tu pegar um violão, é tu fazer um sol, um dó, e tu dali surgir uma melodia e ali tu conseguir botar pra fora o que tu quer dizer. Então essa coisa cancioneira que me atrai muito. Então esses violeiros como Bob Dylan, como Neil Young, como o próprio Júpiter, o Flávio Basso aqui tinha muito. Tem um cara que é muito, muito, muito especial, que é um pouco mais rebuscado aqui, que é o Vitor Ramil. O Vitor Ramil é uma influência que não é direta no meu som, nas minhas composições, e muito menos presente nas composições
da Bideobaldi, mas é um cara muito especial que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul que quem não ouve tem que ouvir, porque ele sabe transitar com melodias simples, ele consegue fazer a coisa ficar mais refinada e elegante. Então, ele trabalhava muito com milongas, né? Então, até tem uma que eu gosto muito, Chove na tarde fria de Porto Alegre. Não vou cantar, vou poupar vocês disso. Mas, enfim, para vocês verem, assim, tem várias coisas que podem influenciar E isso, cara, eu tenho isso desde pequeno, porque o meu padrasto, ele ouvia blues, ele ouvia pop, ele ouvia muita música brasileira, então era uma coisa que pra mim era muito normal, assim, ouvir Milton Nascimento, ouvir Gal Costa, ouvir Marina Lima, ouvir Eric Clapton, ouvir Jimi Hendrix, e ouvir Johnny Cash, ouvir Robert Johnson, e então eu ouvia tudo junto. E isso é tri importante, cara, porque são coisas que tu te desprende disso. Bacana se tu é roqueiro, bacana se tu é pagodeiro, bacana se tu é funkeiro, bacana se tu é sertanejo, mas, cara, tu tem que ter noção do que as coisas existem e tu pesca, porque é um mundo muito dinâmico, assim, para o cara se prender. Então, isso nas composições acho que auxilia muito. Então, as influências, elas são muito abrangentes, assim. Eu confesso, e talvez seja uma dica, quem sou eu para dar uma dica, mas eu tenho me dado conta que cada vez mais a gente tem que ter influências nacionais, assim, a gente tem que buscar, porque tem muita coisa legal aqui, principalmente no norte do país e em Minas Gerais e no Brasil todo. Aqui no sul tem muita coisa, mas tem que olhar para lá, é mais colorida a coisa deles lá, então tem muita influência legal. O Clube da Esquina, Milton Nascimento, Lô Borges, lá para cima tem o Caetano, o Gil, todo esse pessoal, tem pessoal mais obscuro. Então tem que procurar muita coisa brasileira. Brasil tem muita coisa para mostrar. Então essas influências são o que eu me dei conta hoje, estando com 29 anos, que é o que mais interessa, é tu escrever em português e tu conversar com os teus semelhantes. Eu tenho amigos que escrevem em inglês, eu tenho coisa, mas eu realmente repudio, e eles sabem disso, se não sabem vão ficar sabendo ao longo do tempo, mas eu acho que tem que escrever em português, cara. Tem que falar com os teus semelhantes. Tu não pode se esconder atrás de uma língua que não é conhecida. Eu não falo bem inglês, então eu não entendo o que vocês estão escrevendo. E eu me acho um cara esclarecido, moro no Brasil e quero ouvir em português. Então, não me venham com nenhuma letra em inglês. Por te ensine, Jesus.